querido, querida, é um prazer estar com vocês aqui no programa Palavra que Liberta. Quero agradecer pelo convite, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, aos pastores e idealizadores desse projeto. Que Deus continue abençoando e que essa palavra chegue até você com libertação. Quero convidar você a abrir comigo uma palavra que está em Efésios 5, capítulo 5, versículo 10, que diz o seguinte: procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Esse versículo é um versículo que fala profundamente comigo e foi um versículo que marcou e marca até hoje a minha vida, que é um versículo que resume tudo e toda a nossa vida e toda a nossa história, que é buscar agradar o Senhor. Se nós formos continuarmos lendo o que Paulo dizia, lá no versículo 15, ele diz: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver, não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades. Vou continuar lendo para que você entenda melhor o que Paulo dizia nesse texto. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará você à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Hoje nós vivemos uma vida tão corrida. Eu, por exemplo, hoje acordei às 6 da manhã, nós já estamos aqui gravando já no final da noite. E hoje a média de vida do brasileiro é em média 74,6 anos, 74 a 76 anos. E muitas das vezes nós perdemos tanto tempo com tantas coisas e nós não nos preocupamos se nós estamos de fato vivendo uma vida que agrada a Deus. O que eu quero deixar uma palavra hoje no seu coração, uma palavra direta para o seu coração, é que você pense em que e como você tem investido o seu tempo. Perder tempo nada mais é do que perder a vida. A vida se resume ao tempo que nós gastamos, ao tempo que nós empenhamos em conhecer a palavra de Deus. E dentro desse tempo, dessa nossa vida, eu quero que você entenda algo, um processo que faz parte da minha e da sua vida e que precisa fazer parte da vida do cristão. É um processo chamado aprender a amar a Cristo. Quando nós iniciamos a nossa vida, nós entramos no processo de aprender a amar a Cristo, nós verdadeiramente pegamos esse versículo e utilizamos ele como uma bússola para a nossa vida, para as nossas escolhas, para as nossas decisões. Eu vou ainda falar um pouco sobre esse capítulo, mas se eu voltar aqui um pouco em Efésios, de Efésios para Gálatas, também no capítulo 5, no versículo 16, diz o seguinte: Paulo diz: quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da sua natureza, da própria natureza humana. Aqui ele vai falar um pouco mais à frente sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E o fruto do Espírito, E o que ele nada mais ele diz aqui, que nós precisamos colocar os nossos desejos, as nossas vontades, o que a gente acha, subjugar todas essas coisas à vontade de Deus. Nós precisamos parar e pensar: será que eu estou agradando a Deus? Será que a minha escolha está agradando a Deus? Será que o meu desejo agrada a Deus? Não sei se você já parou para pensar e já tomou uma decisão segundo os princípios bíblicos. E aí você começa a pegar aquilo que você acha, você começa a pegar aquilo que você sente, você começa a pegar aquilo que você deseja, aquilo que você gosta. E aí você junta tudo isso, subjuga a vontade e ao desejo de agradar a Deus. E aí você subjuga tudo aquilo que você sente a escolher obedecer a Deus. Em João diz, em 1 João também, no capítulo 5, diz que obedecer a Deus, aos filhos, não é difícil. É um prazer obedecer aos mandamentos do Senhor. E interessante que se nós pararmos para analisar, a nossa vida é feita de escolhas.
Nós acordamos, nós escolhemos levantar, nós escolhemos qual roupa vestir, nós escolhemos tomar café ou não, nós escolhemos o caminho que nós vamos para o trabalho, nós escolhemos enviar um e-mail, fazer uma ligação, nós escolhemos de repente o local onde nós vamos almoçar e o que nós vamos almoçar. Então a nossa vida e o nosso dia passa por escolhas. Todos os momentos, todos os minutos do nosso dia, da nossa vida, nós fazemos escolhas. E pegando o paralelo do que nós começamos a entender, o que Paulo dizia: examine, preste atenção à maneira que você vive. E nós pegamos aqui o primeiro: procurem agradar a Deus. Então eu analiso a maneira que eu estou vivendo, eu entendo que eu preciso agradar a Deus, e nós seguindo o que Paulo diz, ele diz: aproveitem bem todas as oportunidades. Aí você me diz, quais são as oportunidades? De repente você tem a oportunidade de falar do amor de Deus e de levar uma boa nova, de mostrar que existe uma esperança, e você não tem feito isso porque muitas das vezes perdemos tempo com coisas tão banais e perdemos oportunidades também de trabalhar, oportunidade de orar, oportunidade de ler a palavra. É muito complicado nós hoje entendermos que somos cristãos, mas não conhecemos o Cristo a qual nós adoramos, a qual nós amamos. E nesse vídeo, nesse programa Palavra que Liberta, eu quero incentivar você a conhecer o Cristo a qual você diz que adora. Quando nós compramos um objeto, nós lemos o manual, nós entendemos como o manual, nós entendemos como utilizar aquele produto. Eu quero dizer que o manual da nossa vida é a Bíblia. O manual ou a palavra de como conhecer o Cristo que você diz ser cristão e tanto diz que ama esse Cristo. Aqui está a vida dele. Procure conhecer, deseje querer saber como foi a passagem dele na terra, como foi as conversas que ele teve com os discípulos, as linguagens, a forma como ele falava, as parábolas, tudo aquilo que ele fez ao longo da sua vida, como foi o relacionamento dele com Deus. Quando nós amamos alguém, nós queremos estar perto, nós queremos saber sobre essa pessoa. E muitos dos cristãos, hoje eu ainda tenho visto muitos jovens que se perdem, que ainda não entendem verdadeiramente quem é Cristo, porque não entraram no processo de amar a Cristo. Amar a Cristo é um processo, entre nele. Para fechar ainda o que eu quero te dizer, se você está aí triste, desanimado, sofrendo, decepcionado, de repente hoje você pode parar para pensar, não, você está bem, por isso você ama Cristo, você está sorrindo, mas se você perdeu um ente querido, se você está desempregado, ou se você está dentro de um relacionamento frustrado, se você não sabe o que fazer, se você perdeu tudo, se você está num país estrangeiro, não tem familiares, não tem amigos perto de você, se você está à beira de um divórcio, se você está com problemas com drogas, filhos, problemas de qualquer espécie, de qualquer natureza, familiar, se você está num leito de hospital e aí você se vê hoje sem nenhum apoio, sem nenhuma base para que você possa escorar, ou sem nada que possa de repente competir com o amor de Cristo. E é nesse momento que eu quero te dizer, iniciou o processo de amar a Cristo. Não espere mais, entregue-se a Ele, deleite-se em conhecer a palavra dEle, procure investir o seu tempo, como Paulo diz, preste atenção na maneira que você vive, na maneira que você está vivendo, e comece a otimizar o seu tempo nas coisas que edificam o seu espírito. E eu tenho certeza e convicção de que o Senhor restaurará, e ainda que você não tenha um trabalho hoje, não faltará o que você comer, não faltará o que você vestir, ainda que você não tenha um marido, uma esposa, não faltará o amor, não faltará o carinho. O Senhor é um Deus que supre a nossa vida em todas as coisas, em todas as áreas. E um momento da minha vida muito importante foi quando eu entrei no processo de querer amar a Cristo. Eu busquei, orei e comecei a jejuar. Eu não pedia para Deus um carro, eu não pedia para Deus um emprego, eu não pedia para Deus um companheiro, um marido, um namorado, eu não pedia para Deus nada disso. Eu clamei a Deus por uma única coisa.
libertação, amor a Ele, e comecei a entrar nesse processo de amar a Cristo. E foi maravilhoso porque verdadeiramente Ele se revela a nós e aquela palavra acontece: eu sou do meu amado e Ele é meu. E aí nós começamos a ter um relacionamento, porque é isso que o Pai deseja ter com você, um relacionamento. Então, não se preocupe com suas percas, creia que isso vai passar, entre no processo de amar a Cristo. Entenda essa palavra, procure descobrir como agradar ao Senhor, analise a sua vida, analise a maneira que você vive, não perca, aproveite todas as oportunidades. E mais na frente, no versículo 19 diz: animem uns aos outros. Se você tem visto alguém desanimado, ou se você mesmo está desanimado, busque palavras de esperança, não se apegue à crise que todos comentam. Claro que o nosso país hoje não passa por um momento tão importante, mas hoje eu vivo o melhor momento da minha vida financeira. Meus clientes têm visto grandes resultados, então eu vejo que Deus opera no meio da crise. Então escolha viver e escolha agradar a Deus, porque Ele te honrará. Aqueles que te perseguem reconhecerão, assim diz a palavra, que Ele está com você, que Ele está na sua vida. E se nós continuarmos aqui lendo, no versículo 20, ele diz: em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas. Agradeça a Deus. A palavra nos ensina a orar assim: ore com o coração agradecido. Então nós já devemos orar agradecendo a Deus. Então entre nesse tempo, analise como você tem investido o seu tempo, em que você tem perdido e gastado a sua vida. Existe uma frase que eu amo muito e eu falo sempre: que eu seja uma moeda no bolso de Deus e que Ele me gaste como Ele quiser. E é importante que a gente tenha uma vida para viver para Ele, para agradar a Ele, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, assim como a palavra dele diz. Eu poderia falar diversos versículos aqui que eu acredito que são palavras que libertam. Salmo 1, que de repente se tornou clichê, mas que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Poderia também dizer para você: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, tudo que nós precisamos está aqui, na palavra de Deus. E nós só lemos isso aqui quando nós queremos entrar num processo de amar a Cristo. E nós analisamos a nossa vida, e nós otimizamos o nosso tempo, e nós aproveitamos as oportunidades, nós animamos e não julgamos o nosso irmão, que às vezes o nosso irmão cai, ou de repente acontecem tantas coisas, e nós estamos ali para condená-lo, não animá-lo, não trazer uma palavra de esperança, assim como está escrito em Pedro. E nós nunca agradecemos a Deus. E eu tenho essa experiência, eu tive essa experiência de entrar nesse processo, de amar e de conhecer a Cristo, e de ter um coração grato na bonança e na escassez. E eu quero liberar essa palavra sobre você, que não importa o que você está passando, se você decidir hoje entrar no processo de amar ao Senhor, você vai ver verdadeiramente que Ele é um Deus que cuida, é um Deus que provê, é um Deus que liberta, através dessa palavra que liberta. Não existem outros caminhos. A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não há salvação. Ele é o caminho, não há outro caminho. Ele é a verdade. Num grande dia não terá como se esconder. E Ele é a vida. Se nós não formos por Ele, nós não viveremos e nós não alcançaremos a vida eterna. Então, eu quero já abençoar a sua vida para encerrarmos. Acredito que já consumi aí um duplo 5 minutos, mas que o Senhor abençoe você, que o Senhor derrame sobre a sua vida vontade de amar a Ele, vontade de conhecer, vontade de estar com Ele, desejo e paixão pelo nome de Jesus. E que você mergulhe nele, abandone os seus desejos, abandone as suas escolhas e subjugue tudo aquilo que você fizer em agradar a Deus. Se você está num relacionamento, analise: eu estou agradando a Deus com isso? Se você não está, ainda que você ame, ainda que você ache que ame, ainda que você deseja, abra mão pelo prazer de agradar ao seu Pai. E deixa eu te dizer algo:
confia, espere confiadamente, porque o Senhor é Pai e Ele é um Deus que vai te honrar. Não importa as circunstâncias, apenas se entregue, deleite em conhecer a Ele, conhecer a Cristo. Ele se revelará a você. E eu quero declarar e decretar com toda a segurança que a palavra nos garante que você vai ser um vitorioso, que tudo isso vai passar. Amém? Confia no Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, seja um apaixonado por Ele, agrade a Ele e tenha um coração grato todos os dias. Que Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus assim permitir. Amém? Deus abençoe, graça e paz.